Boa tarde, gente. Então, eu estou falando agora para vocês porque eu comecei a gravar. Depois eu passo para todo mundo. Então, primeiro vamos falar sobre a prova. A questão, deixa eu até ver qual é a prova aqui. A questão da prova foi porque eu deixei 3 questões abertas e 2 questões abertas e 5 questões fechadas. Vocês marcaram as questões fechadas de uma forma errada, então, provavelmente. Deixa eu ver se eu consigo abrir para vocês todos olharem. A resposta deveria ser a correta. Eu vou abrir aqui. A nota que vocês tiveram, essa nota ela está sem uma questão. Vocês lembram disso, né? Vocês lembram que falta uma questão? Eu lembro. Que falta aquela de referências, né? Isso, eu ia até perguntar se tinha que mandar a foto depois. Não, veja, eu fiz uma outra coisa e mandei para vocês. Então, assim, o que é que vocês vão fazer? Eu mandei uma outra questão agora para vocês, já está liberada no portal. E vocês respondem e mandem para mim. Tá? Para escolher 3 daquelas, né? Isso, você já viu, não foi? Foi. Pronto. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai... Professor, tem que pesquisar alguma coisa sobre o ano daquelas obras, porque lá na capa não tem o ano. Se não tiver, bota o ano atual. Mas é as novas, todas as novas. Não é porque tem alguns que está sem o ano. Então, aqui tiver sem um ano, bota a data bota o ano atual, 2020. Ok, obrigada. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar a vocês a questão da prova. Fala. Deixa eu botar aqui. Aqui. O que aconteceu na prova? Deixa eu... Agora, isso aí. Não estou conseguindo ver. Vocês estão vendo alguma coisa na tela? Sim. O que vocês estão vendo na tela? Diz aí. Eu só estou vendo o seu rosto. Só, né? A sua prova. Eu tô vendo a prova. Tá vendo a prova? Eu que não estou vendo. Hoje. Eu não estou vendo a prova, não. Estou vendo só seu rosto. É sério? Aham. Então, deixa eu fazer aqui. Ô, Simone, tenta apertar, porque tu tá pelo celular, é? Estou pelo computador. Ah, então deixa, porque no celular dá pra ver o rosto dele, dá pra ver a tela, aí tu pode clicar pra acessar. Não sei se no computador é assim também. Deixa eu fazer tudo de novo. Eu estou tentando ver aqui se eu acho, mas não estou conseguindo. Interrompi o compartilhamento, voltou meu rosto, não foi? Tá o rosto agora. Tá o rosto agora, professor. Vou fazer de novo, para ver se a gente dá certo. E agora? Tá seu rosto e a prova. Tá o rosto e a prova, igual tava antes. Só não estou vendo a prova, mas vou ver a prova agora. Pronto, vocês estão vendo a prova então, né? O rosto e a prova? Prova. Eu não estou vendo a prova, não, professor, mas pode fazer se todo mundo tiver. Tá bom, mas tá gravando, viu? Aí não tem, não se preocupe. Tá Então certo. vamos lá. A primeira questão, aqui está dizendo qual o papel da problemática de uma pesquisa e como é possível elaborar. Problemática, a importância dela é elaborar um ponto de partida do trabalho, da pesquisa. Então, normalmente se elabora ela com uma pergunta. Então, nem todo mundo acertou isso. Alguns colocaram uma coisa, uns elementos, ela valia 10 pontos, aí você ia botando 2, 3. Tem gente que botou a definição exata de hipótese ou de justificativa. Aí eu zerei. Mas a maioria recebeu pontuação. Tá? Depois a gente discute uma por uma. No privado, vocês falam comigo. Justificativa. Para que seja justificativa? Se vocês olharem no material, ele está dizendo o seguinte: para demonstrar relevância e aplicabilidade do tema. Eu lembro que você falou sobre... Até botei senso comum, mas eu nem exigi senso comum. Eu acho que alguém acertou um pedaço dela.
A terceira, na verdade não eu digo terceira, mas ela foi embaralhada para vocês. Então, a próxima questão era para dizer o que era elemento pré, pós e textual. Então vamos ver se vocês acertaram. Nem todo mundo acertou. Essa aqui valia. Deixa eu ver quantos pontos valiam. Não me lembro quantos pontos valiam essa. Essa aqui valia 15 pontos. Né? Vamos ver. Introdução, desenvolvimento, é textual. Não é verdade? É. Sim. Epígrafe. Vamos dizendo. Pré-textual. Referências. Pós-textual. Introdução. Textual. Ficha catalográfica. Pós-textual. Conclusão. Textual. Resumo em língua estrangeira ou em língua vernácula, tanto uma como a outra, são pós-textual. Lista de figuras, pós-textual, que eu não sei quais que eu usei no meu trabalho. Sumário, pré-textual. Anexo, pós-textual. Glossário. Glossário é o significado das palavras. Se eu não terminei meu trabalho ainda, então ele é pós-textual. Apêndice. Apêndice é um anexo que você fez, então é pós-textual. Resumo a língua vernácula, eu já falei. Referências, até repetir. Referências, pós-textual. Capítulos, de um modo geral, textual. Vocês viram se acertaram ou erraram? Outra. Essa outra aqui Essa aqui a gente fez em sala de aula, né? Não sei se quem errou é complicado. A correta, aqui eu não estou vendo todas, eu acredito que seja a letra A. A letra A. A letra A é a correta. A próxima questão, a resposta também é a letra A. Porque assim, ó, identifique a opção que contém uma regra geral para a apresentação de referência. E aí, acredito que vocês não leram o material todo, porque isso aqui era a primeira parte que estava escrito lá. Tem que deixar em negrito ou itálico palavras estrangeiras. Se alguém errou essa, provavelmente a maioria errou essa daqui, pelo que eu estou vendo aqui. A maioria errou. Então aí eu vou resolver essa questão com essa outra atividade que eu vou deixar para vocês. Bom, essa outra aqui. Trata-se de um estudo bibliográfico. O que é? É para marcar o que é. Trata-se de um estudo bibliográfico com abordagem quantitativa e qualitativa sobre a importância da efetividade da melhora de pacientes internados ao longo de períodos. Esse trecho, ele refere-se ao quê? Quando eu falo se é quantitativo ou qualitativo, eu estou falando de quê? Metodologia da pesquisa. Será que erraram? Outra. Uma pesquisa cujo tema é Educação da Mulher, 2 pontos. A perpetuação da injustiça estabelece a seguinte afirmação. A sociedade patriarcal, representada pela força masculina, exclui as mulheres do processo decisório. Essa afirmação, ela é o quê? É uma hipótese. Ela é uma hipótese. Certo? O que mais? Num trabalho cuidadoso, o estudante deve ler diferentes autores sobre o assunto a ser pesquisado e, assim, organizar o pensamento, fundamentando melhor as ideias antes de iniciar a redação do seu trabalho. Deve citar pouco. Quando eu boto a palavra citar pouco, citar pouco, cadê? Eu me perdi. Deve citar pouco, mas reescrever muito. Então, citar pouco, reescrever muito. Isso aqui é uma citação indireta. Porque reescrever é como você acha, interpretou aquela citação. Justificativa.
refere-se ao quê? Olha, essa questão ajudava a responder a lá de cima. Cadê a resposta? A finalidade da pesquisa é a relevância da acadêmica e social. Quando eu botei a relevância, tá vendo? Aqui a outra. Na construção do conhecimento, a metodologia do trabalho científico possui um papel fundamental, que é... Qual é o papel fundamental? Ensinar o aluno a pesquisar e sistematizar o conhecimento adquirido. Aqui, ó. Eu até tentei colocar ela, mas aí ficou ruim para vocês visualizarem essa. Essa citação que está entre aspas e é autor, ano e página, é uma citação direta de até 3 linhas. Certo? Porque aqui, ó, se você olhar, vai ficar 3 linhas. Até 3 linhas. Citação direta de até 3 linhas. Essa daqui, eu acho que também teve muita gente que errou. Porque, como errou aquilo lá de cima, deve ter errado esse também. São chamados pré-textuais. O que é que você escreve antes do texto? Capa, folha de rosto e sumário. Sumário, ele é o começo de tudo. Tá certo? Vamos lá. Folha de rosto é um pré-textual. Folha de aprovação é o final, então não é, folha de aprovação não é textual. A letra, essa e outra aí, a capa, epígrafe, resumo em língua estrangeira é pós-textual. Capa, dedicatória, resumo é pós-textual. Então, a letra A, o primeiro item era o certo. Um projeto de pesquisa é uma etapa essencial na construção da atividade científica. Ela antecede a fase de pesquisa e informa quais são as intenções do pesquisador. Também responderia lá a problemática. Assinar abaixo a opção que diz o que é as partes de um projeto. De um projeto de pesquisa. Entenda o seguinte, vocês ainda... O que é um projeto de pesquisa? Vocês ainda vão fazer. O que tem no projeto de pesquisa? Objetivos, certo. Tanto é que tem todos eles objetivos. Metodologia, certo. Agora, olha só. Resultado, se eu ainda vou fazer, não é. Então, o primeiro item não é. Objetivo, justificativa, metodologia, é. Cronograma, é. Referência biográfica, é. Tá vendo? Objetivo, vamos ver isso aqui. Elaboração da conclusão, não terminei ainda. Objetivo, revisão bibliográfica, cronograma, análise dos dados. Que dados que eu não fiz ainda? Então, a correta seria esse item aqui. E por último, reações de profissionais de saúde. Isso aqui é uma tese que eu estou dizendo, que vocês vão me dizer que tipo de pesquisa é essa. Reações de profissionais de saúde diante do risco de morte com crianças. A palavra morte traz consigo alguns atributos como dor, ruptura, interrupção e tristeza. Caracterizar as reações dos profissionais de saúde diante do risco de morte em crianças possibilitará um conhecimento que poderá instrumentar os processos de preparação de profissionais para lidar com esse fenômeno. Os instrumentos de coleta de dados foi roteiro de pesquisa, ou seja, uma entrevistazinha. Ao ler essa parte da pesquisa, você diz que é o quê? O que é? É uma pesquisa qualitativa e de levantamento, é uma pesquisa documental, é uma ex post facto, e participante não é, quantitativo estudo de caso. Bom, vocês poderiam confundir essa primeira com essa última, mas, na verdade, ela é de levantamento, vai levantar os resultados dos profissionais de médicos. E aí ficar aquilo ali que deixa para lá essa primeira atividade, ok? Agora, alguma dúvida sobre aquilo? Só perguntando a vocês primeiro. Bora, gente. Não. Todo mundo entendeu as respostas? Sim, professor. Aí, claro, teve gente que tirou nota baixa. Por quê? Primeiro que dos pontos, da pontuação que vocês tiraram, o sistema não contou aquela da referência, que ela valia 10 pontos. Então, assim, todo mundo, em tese, ganharia mais 10 pontos dos pontos que tem. O que é que eu resolvi fazer? Se vocês olharam, quem olhou a atividade, ou vai olhar a atividade, ela vai até meia-noite de hoje,
ela está valendo 30 pontos. Então, eu vou pegar essa pontuação que vocês tiraram na prova e acrescentar os 30 pontos quando vocês terminarem, tá certo? Tá certo, professor. Tá certo. Eu acredito que a maioria vai ficar na média. Não é isso? Professor, só uma pergunta. O senhor Tá botou lá na certo. inscrição que era para mandar pelo e-mail, só que no final da atividade tem como botar assim, enviar. A gente tem que enviar lá e enviar por e-mail também ou só lá no Classroom mesmo? Olha, tenta pelos dois, porque errar por excesso sempre é melhor, né? Ah, então envia no Classroom e também no seu e-mail, né? Isso. É melhor fazer Ok. por eles. Ô, professor, certo. mas é para enviar anexada a atividade ou é para enviar no mural? Embaixo Tenta- já tenta tem, pelos Sueli. Tenta pelos dois, porque já aconteceu gente que mandou para mim e não chegou. Tá? Tá certo? Ponto. Alguém aí tá sem média, sem nota, dos 13 que tem na sala? Eu tô com a nota que o senhor mandou por e-mail. Não é aquela exatamente, aquela tá com o Sim. número, sei lá, 63, 54, não é isso que tá? É como se fosse 54 de 100, não é? É, exatamente, é 5,4. Entendido como é que Entendi. fica? Entendi. Todo mundo entendeu, né? Sim. Então tá resolvida a primeira unidade. Tá sim, professor. Tá. Tristeza danada, né? Tá, tô tudo certo. Eu tô preocupado com o Suede. Tá muito profundo. Não vai chorar não, né, Suede? A nota tá lá no dia... Tá cortando tua voz. Eu não vou chorar agora não, só dia 17 quando eu receber a nota final. Ah, tá. Vamos embora para outra aula. Então, o que a gente estabeleceu? Finalizando a primeira unidade, porque vocês vão fazer essa atividade, me entregar hoje, e amanhã eu já lanço essa nota final, tá bom? Deixa todo mundo com nota baixa, não, viu, professor? Todo mundo na... Pelo menos isso. Pronto, vamos lá. Vamos abrir aqui a nossa aula de hoje. Eu tenho aqui, a gente vai fazer duas coisas essa unidade. Eu acabei de fechar. Peraí, deixa eu só procurar aqui. Certo. Vocês já usaram esse Meet com alguém? Já com Rogéria. Estão sabendo mais do que eu. Vocês sabiam disso? Eu não sei usar esse negócio ainda não. Estou aprendendo agora. Vocês estão olhando o que na frente aí? Tem a sua atividade. O slide, né? Isso. Meu rosto está aparecendo em algum lugar? Tá, também. Eu não estou vendo em lugar nenhum meu rosto, mas enfim. É até melhor que eu não me perco. Eu acho que é até melhor. O que é que vocês vão fazer essa unidade? Vocês vão construir um documento acadêmico. Tá? Então, assim, nós somos em 17, tá? 17 alunos. Professor, Oi. foi aquele coisa que o senhor mandou se juntar em dupla, foi? Mas vamos fazer em dupla mais não. Veja só. Quantos de vocês têm mais proximidade, assim, que conversam mais, ou vocês todos estão ligados, assim, pela internet? Tem gente que mora mais... Cada um tem seu grupo? É. Tem, cada um tem seu grupinho? É mais ou menos isso. Deixa eu fazer uma anotação aqui. Eu quero saber grupinhos. Vamos lá. Depois eu organizo. Me diga o nome dos grupinhos. Fulano de tal vai botar fulano de tal no paredão. Vamos lá, diz aí. Como é que são os grupinhos aí? Que normalmente, por afinidade, porque mora perto, enfim. Vamos lá, diz aí. É para ser... Ô, professor, é para ser de quantas pessoas? Primeiro eu quero saber os grupos. Professor, a sala é dividida em dois só. É dois? Diga aí o nome dos elementos de... Vamos chamar de grupo 1. Jamile, Suedne, Lívia, Simone, Vitório, Jaiane. Jaiane não paga metodologia, não. Ah, é. Quem? Jaiane não paga, né? Jaiane não paga. Tá, quem mais? Eduardo, Eduardo Rayane, também.
Eduardo paga? Ivaldo Eduardo. É Ivaldo É Eduardo. Carlos Eduardo que paga. Ivaldo. Ivaldo Eduardo. Tá. Rayane Ryan. e Ingrid. Tem duas Ingrids. É Ingrid Vitória. Ingrid Vitória. Vitória, professor. A outra Ingrid, ela é fantasma. Ela nunca entrou na aula, não. Quem é a segundo grupo? Diz aí. Camille, Luete, Rafa, Calma. Luete, Rafaela, Rafaela. Analine. Hein? Analine. Ana Line. Mas tem Carlos, que eu não escutei falarem o nome dele. E tem Carlos é aquele Gemima. barbudo, ele não paga metodologia mais não. Ah, tá. E tem Gemima também. Não. Gemima, né? É do teu grupo também ou de outro grupo? Não, mas é porque não lembro Ô, do que minha falar o gente. nome dela aí. Mas também tem Eduardo Novato Moreno. Deixa eu ver aqui. É Luiz Eduardo o nome dele. Ó, veja E só. quem tá Gemima. aqui. Tá. Eu já falei. Mas Gemima faz parte de que grupo? Nenhum. Ela é solitária ou ela fica no grupo de vocês? Ela. Ela não tá no grupo não, né, Gemima? Ela tá em cima do muro, prof. Ela e Luiz Eduardo. Não tem grupo, não. Gemima e Luiz Eduardo. Deixa eu ver também quantos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tá faltando gente, vamos lá. Eu vou colocar. Professor. Quem? Luana. Luana tá em que grupo? Nenhum. Fica no da gente, Luana. É assim Tá não. bom. Não, Luana tá no paredão, tá no grupo, ela tá no VIP. Mesmo assim, tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Faltam 2. Vamos lá. Uma já é aquela outra Ingrid, né? Ô, professor, tem uma Ingrid que nunca apareceu. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu mostrar a vocês quem são, que aí a gente resolve. Deixa eu interromper esse compartilhamento, depois a gente continua. Deixa eu fechar aqui, voltar para a aula, botar um outro documento aqui. Acho que isso aqui. Não, eu acho que eu errei. Não, isso aqui não. Para a apresentação. Eu estou aprendendo, viu, gente? Aqui, uma janela. Ô, professor, Oi. tem que tirar esse raciocínio aí rapidinho. A atividade, que é da referência, a que não tiver edição, eu não coloco. Se não tiver Porque edição, tem muitos- só vai colocar o que tem, né? Só Porque vai tem umas colocar- que, não, porque tem umas que tem, só que não dá pra ver, por causa da imagem, tá um pouco inferior a qualidade. Vocês já olharam essas todas que eu mandei? Eu tô olhando agora, tem umas que não dá pra ver, não, tá muito borrado. Pronto, aí você não bota, tá? Beleza. Eu estou aqui fazendo uma... Pronto, veja. Deixa eu botar isso aqui. Professor, tá faltando Ivanise, ela senta perto da gente. Vendo? Vocês esquecendo o povo. Eu vou dizer... Isso vai... Ver se aparece agora, gente. Não, não apareceu. Né? Apareceu. Veja aí. Estão vendo o nome de todo mundo? Eu tô. Sim. Margarida também é do nosso grupo, ela senta perto da gente. Margarida no grupo 2, né? Margarida. Então vamos lá, grupo 1. Vamos lá. Analine está no grupo 2. Presente aqui. Calma. Aline Kelly, quem é? Fiz uma aula. Essa eu não sei, não. E pra eu adicionar ela no grupo. Eu adicionei, ela nunca participou de nenhuma aula. Essa aí deve ser a aluna que eu disse a vocês que é de direito. Provavelmente. Deixa eu ver aqui. Deve ser, Veja bem que a porque matrícula eu dela, sou 216, 2. Eu não sei se vocês sabiam que a matrícula de vocês é assim.
Os 4 primeiros números, o que vocês estão vendo? 2020. Que é o ano que vocês entraram. Olha Ah, então o ela ano. deve ser de direito mesmo. Veja só, 2016 foi o ano que ela entrou. O 2 é a entrada. Primeira entrada, segunda entrada. O 54 é o número do curso. 54 é direito. Então tá diferente. É isso mesmo. Então, 54 é o curso de direito. Então, essa menina é do curso de direito. Vou até botar aqui. Direito. Eu converso com ela depois. Então, vamos lá. Então, temos 16 alunos. É isso mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 alunos. Mas essa outra 3, Ingrid 4, nunca 5, apareceu 6, também, 7, não, professor. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então tá, vamos resolver isso agora, tá? Então vamos lá. Analine, tá beleza? Camille, tá aqui. Ingrid Laiane. É que falta, Nunca apareceu, é. Nunca apareceu. Ingrid Laiane. Falta. E ela é direito, né? Cadê? Ingrid Laiane é direito. Ela é do Não, odonto. É odonto, ela é odonto. Aí, Ingrid tá no grupo, cadê? Tá aqui. No grupo 1. Do Chernobyl. Chernobyl, ela é. Ivaldo Eduardo tá no grupo. Do No Cher. grupo 1, não? É. Ei, tá no 1 ou 2, Eduardo? No 1. Pronto. Jamile. Não, Ivanise. Disseram que estava no 2, professor. Ivanise, não tem aqui em lugar nenhum, não. Eu posso botar Ivanise no 2? Pode. Ivanise. Camille disse que ela estava no 2. Pronto, Ivanise, beleza. Jamile, cadê ela? Jamile tá aqui. No 1. Gemima. No muro. Lívia Maria. No grupo 1. Luana Silvânia. Tá onde? 2. Tá aqui. Luana. Luete, tá no 2. 2. Luiz Eduardo. Não tem. Tá faltando grupo também, né? Deixa comigo. Margarida. Coloca no 2 também. Calma, menina. Margarida tá no 2. Uhum. Sim ou não? Boto como pendência ou boto como grupo de vocês? Não, bota no 2. Ela senta perto da gente. Margarida. Maria Simone. No grupo 1. Tava aqui não, tá vendo? Tava. Você não tava só Simone. Rafaela. Grupo 2. Ayane. Grupo 1. Aí tem essa pessoa aqui que é Suede, né? Que é não sei quem é. Eu também não, professor. O professor foi pro slide, viu? Eu sei, eu já percebi. E Vitório, esse aluno ele nunca vem. Só foi beber e farrar. Só faz beber e farrar. Pronto. Tá. No grupo 1 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alunos. Confere. Confere. No grupo 2 temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Confere. Professor, coloca o Gemima no 2 também. Gemima. Sim. Vai ter 8. Aí ficou faltando Luana, Ingrid. Não, Luana tá onde? Ela tá no 2. Professor, tem gente pedindo para participar. Eu tô no 2. Luana no 2. Margarida entrou agora. Pronto. Eu acho que vocês pularam. Vamos lá. Então tem 8. 2, 4. Luana tá em qual? A Luana tá aqui. No 2.
É Ingrid e Luana que... Ingrid Laiane, eu que escrevi errado, é Laiane. Ingrid Laiane. A outra Ingrid está onde? No 1. Tá certo. Então temos 8 em um, 8 no outro, certo? 16. Aí ficou faltando Aline, Ingrid Laiane e Luiz Eduardo. É. Mas é. Então temos. Vamos lá. Jamile complica, menina. Eu quero que vocês se dividam em grupos de 4 em cada grupo. 2 grupos dentro de cada grupo. Vá. Suedne, Jamile, Lívia. Fala mais alto, Suedne. Suedne, Lívia, Jamile e Simone. Jamile, cadê? Mas eu nem sei se elas concordam. Meu Deus, Simone. peraí, professor. Aí ficou Eu- Oi, fale. Eu concordo. Ficou Vitório, Ivaldo, Rayane e Ingrid. Confere. Isso, professor, confere. Confere. Grupo 2, fazem a mesma coisa. Camille, Rafa, Luete e Ana. Ana Aline. Ficou o outro grupo. Luana, Margarida, Ivanise e Genima. Confere. Estou ouvindo silêncio e um Confere. apito. Pronto. Agora, de cada grupo, eu quero ver uma pessoa que vai ser o meu contato. Do grupo 1/1. Quem é que eu converso mais? Quem tem mais tempo de eu conversar, de eu poder falar? Pode falar comigo, professor. Suedne. Do grupo 2. Do grupo 1.2. Alô, Pode ser Câmbio? eu, professor. Vitório. Do grupo 2.1. Rafa. Grupo 2.2. Luana, Margarida, Ivanise e Genima. Esse grupo, pelo que eu estou percebendo, estão colocando gente por amizade e não tenho certeza se eles vão participar, né? Isso, vamos ser muito claros. No meu tem. No Pronto. meu também, professor. Pronto. No grupo 2 é o que mais tem, não é isso? Esse problema. Então, assim, quem é o grupo desse grupo 2? Quem é que vocês acham? Não que a gente está falando mal de ninguém, não. A gente está dizendo assim, que está com menos contato. Eu gosto assim, expõe. Diga. A Barbie tá diferente. Eu estou ouvindo tu, Vitória. Vai, continua. O grupo 2/2. Eu acho que estão Todos bem eles são distantes. todos perto, é. É, Luana. Luana também. Ô, professor, e Luana, ela não é dispersa. Ela é bastante inteligente, mas ela pode não interagir bem. É Luana. Mas ela não é dispersa, não. isso, não é questão de inteligência, é questão de ser mais afastado da gente. Então, Ela é tímida, essas- digamos assim. Ela só é tímida. Mas quando é pra fazer Entendi. Isso, mas ela é muito ela inteligente. Margarida, Ivanise, Gemini e Luana, elas são mais. Não estão muito próximos do grupo 2.1. É isso? Professor, Ivanice também, eu São acho mais que afastados. Hein? Ivanice também. É isso que eu estou dizendo. Margarida, Ivanise, Gemima e Luana. Essas 4, elas são mais. E Margarida chegaram depois. Eu não estou ouvindo, querida. Eu não estou ouvindo. Porque me falou que tá Elas não tentando entrar na... Tem 3 Eita. pessoas falando ao mesmo tempo aí. Veja, Margarida e Vanille Vitória. chegaram depois. A gente conversa, colega de sala, tudo, mas a gente ainda não tem, assim, uma grande amizade. Margarida está no grupo? Ela tá no grupo 2. Não, ela entrou agora, não. Ela disse que estava pedindo permissão. Ela acho que pediu, foi ela. eu dei permissão. Deixa eu ver. Margarida. Margarida, aparece, Margarida.
Margarida. Yuhu! Mas quem é que está fazendo isso, hein? Isso é quem? Jamile, professor. Palhaço. É Jamile, né? É, prof. Só podia, Vamos lá. Eu quero resolver isso. Professor. Oi. Alguém falou no grupo aqui do WhatsApp. Deixa eu ver o que é. Gente, eu não estou dividindo o grupo, não. Eu não estou dividindo o grupo, não. Ainda vou resolver o que eu vou fazer. Porque normalmente eu faço em dupla. Tá? Mas eu quero ajustar para o melhor grupo. Deixa eu ver aqui, gente. Eu não preciso escolher de qual lado a turma eu vou ficar. Porque eu não tenho absolutamente nada contra ninguém. Ô, Gemima, entra no grupo, Gemima. Jamile, desliga teu microfone. Também dele. Jamile, amada, desliga esse microfone. Pronto, vê só. Não é grupo, não. Eu quero que fique claro. Deixa eu explicar de novo o que eu estou fazendo aqui, gente. Eu estou dividindo a sala em equipes para produzir um artigo científico. A diferença é que, enquanto a gente tem um artigo científico sem coronavírus, a gente tem contato entre pessoas. Um vai na casa do outro, vai na casa do outro. Você está entendendo? Agora a gente não tem. Eu estou dividindo da melhor forma possível. Deixa eu ver aqui. A Gemima não está conseguindo entrar na reunião. Mas tudo bem. Viu? Então, assim, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir em... Na verdade, eu gostaria de ver se eu conseguir dividir em 3. Mas o que eu estou vendo aqui é que vai ficar faltando. Vai ficar com 19 menos 3, 16. Aí vai ficar realmente errado a contagem. Entendeu? Por isso que eu quero dividir. Isso não quer dizer que você não possa escrever seu trabalho com outro, com dupla, em trio. Deixa eu mandar um link novamente para Gemima. Peraí, viu? Viu, gente? A gente tem que resolver isso logo para poder vocês Professor, no caso, esse grupo, então, que você está criando, não é para fazer o trabalho em grupo, cada um vai fazer o seu. É mais não, vai ser em grupo. Vai né? ser em grupo, sim, vai ser em Fazer grupo. em grupo? Vai. Vai. Só não vai ser em trio como eu queria, em dupla. Porque assim, se fosse em dupla, até seria melhor em dupla. Mas é muito trabalho para vocês não vão para a biblioteca, vocês não vão poder fazer reuniões, não fazer reuniões em computador, remotamente, entendeu? Então vamos lá. Veja um exemplo que eu vou dar. Jamile, Suede, Lívia e Simone. Essas 4, veja a pergunta que eu vou fazer. Mantém contatos fora a faculdade, tem facilidade maior de se encontrarem? Se encontrar, não. Se encontrar, não, mas a gente conversa. Mas A gente conversa frequentemente pelo WhatsApp. Isso. Então todo mundo se conversa, não só essas 4, como outras 4. Sim, Um alô para o grupo do Chernobyl. a gente tem facilidade, professor, assim, de fazer o trabalho junto, só não tem facilidade de se encontrar, até porque tá na quarentena, não tem como estar saindo. Até porque, mesmo se a gente morasse na mesma cidade, não tinha como sair para se encontrar, entendeu, professor? Claro. Mas assim, por isso eu também não quero ficar muito desorganizado. Para vocês dividirem as funções de forma mais justa para sair um bom trabalho, entendeu? Ah, entendi. Mas isso eu acho que tá de boa no grupo da gente, porque a gente mantém contato frequentemente pelo WhatsApp. Então pronto, vai ser assim, dessa forma. Então eu não tô Espero que as meninas também achem isso. Eu não estou excluindo ninguém de grupo nenhum, você está entendendo? Tô entendendo. Aham. Deixa eu ver se eu consigo Isso. chamar a Gemima. Acho que não entenderam ainda. Quem não entendeu, diga para mim, vá. Joga na mesa. Abra o jogo aí. Joga na mesa. Vocês estão pensando que eu estou excluindo alguém? Não, gente. Não, Imagina dividir. Não, eu acho que é porque
Tipo, Gemima, Luana, não sei. Mas talvez elas achem que a gente tá falando assim, que elas não têm tanta amizade porque a gente tá excluindo, mas não é por questão de excluir. É só porque realmente elas não têm tanta amizade com todo mundo, que nem o grupinho que a gente formou, o grupinho de Camille, que tem mais afinidade, entendeu? É só isso mesmo, porque vocês vão fazer o trabalho em casa. Foi como eu falei, é questão de afinidade. É questão de afinidade mesmo. Pronto. Só isso. Pronto, resolvido o problema. Acredito que sim. Se não resolver, a gente conversa no privado, tá bom? Deixa eu avisar isso a Gemima. Eu já falando para ela que eu vou falar com ela depois. Pronto. Então, o que vocês vão fazer, gente? Resolvida a questão dos grupos, então você tem um grupo com Jamile, Suede, Lívia e Simone, um grupo Vitório, Ivaldo, Rayane e Ingrid Vitória, um grupo Camille, Lauete, Rafael e Aneline, um grupo Margarida, Ivanise, Gemima e Luana. Tá? O trabalho vai ser feito até 4 pessoas. Pode ser individual, pode ser em dupla, pode ser em trio ou até em 4 pessoas. O que vai depender é como vocês vão se dividir, porque depois da aula vai ficar muito claro o porquê que eu estou dizendo que depois você se resolve. Vamos entrar agora na aula. Deixa eu excluir esse slide. Pronto, vamos lá para a aula. Pronto, agora vocês estão vendo, né? Olha só. A gente vai construir um TCC, um artigo científico. Oi? Professor, não estou conseguindo visualizar, não. O senhor já botou algum slide, foi? Coloquei. Não estava vendo? Ninguém está vendo? Eu não estou conseguindo visualizar, somente o seu rosto. Eu estou conseguindo ver o slide e o rosto agora. Agora eu tô. Porque não tem, às vezes o celular não tem, o computador não tem memória, tem uma vaga lembrança. Matheus, é o meu filho. Matheus, eu vou colocar aqui para poder ficar mais rápido, pelo menos na minha internet. Eu estou trabalhando com Wi-Fi, eu vou botar agora o cabo para ver se ficar mais rápido. Gente, a atividade ficou claro também, né? Vai. Quando for botar, vai cair um pouquinho. Vamos lá. Vocês vão construir um TCC, um artigo científico. Um artigo científico, ele tem como base principal vocês irem atrás de uma problematização, de um fato, de algum assunto que vocês querem explorar. Então, para isso, vocês vão ter toda semana me entregar uma atividade. Qual é a atividade? Eu vou passar agora para vocês. Vocês vão montar uma introdução com esses elementos. Vocês vão apresentar o problema e eu vou explicar parte por parte para vocês. Vamos dar a justificativa, trazer os objetivos gerais específicos e mostrar qual a metodologia que vocês vão usar. No caso da metodologia, vocês vão usar uma metodologia só, que é a metodologia de qualitativo e bibliográfica. Vão buscar um referencial teórico. O que é um referencial teórico? Vocês vão separar cada um aluno, cada um desses 4, ou do grupo, vai ler 3 materiais sobre o assunto. 3 artigos. Eu vou dar você pode procurar na internet, mas eu vou ajudar vocês a buscarem. Cada um aluno vai ler 3 materiais, 3, ou seja, 3 artigos científicos. Vamos dar um exemplo. Vocês vão estudar sobre cárie oculta. Então, cada aluno dos 4, digamos que o grupo seja composto de 4 mesmo. Não, eu quis dividir, não quis dividir. Aí não dividiu, ficou todo mundo com cárie oculta, os 4. Então, esse aqui vai ler 3 artigos, esse vai ler 3 artigos, esse vai ler 3 artigos, esse vai ler 3 artigos. 3 artigos sobre o assunto. Mas se for igual,
Não é possível que os 3 sejam iguais para todo mundo. Então, eu vou determinar que pelo menos os 4 leiam 10, que pode ser que se repita aqui. Tá bom? Referencial teórico seria isso. Vocês vão fazer uma separação do material para ler. Isso aqui depois a gente faz. As referências, à medida que vocês vão lendo, vocês já vão guardando as referências do seu trabalho. Então, o que é a apresentação do problema? Antes de entrar, eu vou explicar para vocês. Cada grupo, ou cada subgrupo do grupo, hoje a gente não vai chamar mais de subgrupo, não. Vai chamar dos grupos. Então, você tem um grupo, 2, 3, 4 e um quinto grupo, que eu vou entrar em contato com eles separadamente, que é o grupo de Aline Kelly, Ingrid Laiane e Luiz Eduardo. Depois eu entro em contato com eles. Vocês vão escolher um tema, aquele mapinha que a gente fez, um tema, um assunto daquele tema e ir atrás de uma questão que ainda não foi resolvida ou que é uma rediscussão do assunto. Para vocês que são primeiro período, qual é a primeira coisa que é o mais simples e o mais comum de ser feito? Vocês fazem o sentido contrário. Vocês primeiro escolhem a área e vão ler os artigos. Do artigo é que vai surgir as ideias para o artigo. Então, primeiro vocês vão escolher uma área, um assunto, que é o exemplo. Eu quero estudar câncer. Câncer bucal. Se é câncer bucal, pode ser câncer da gengiva, pode ser câncer na língua, pode ser câncer cabeça e pescoço, no modo geral. Não, quero falar sobre... Dentro do grupo, vamos dar um exemplo, dentro do grupo de Jamile, Suede, Lívia e Simone, dos 4, só um não concorda com a leitura fazer o trabalho sobre câncer. Ou essa pessoa se adapta, ou essa pessoa vai procurar um outro grupo. Lembrando que o grupo no máximo é 4. Então, vamos fazendo grupos aí, subgrupos dos grupos. Que aí fica livre, depois me dá uma relação. Qual é o fato? Primeiro, vocês vão se dividir, já foram divididos. Depois vocês vão escolher qual é o assunto que vocês querem discutir e depois vocês vão fazer a leitura. Então, a próxima aula da terça-feira, vocês vão me apresentar isso aqui, ó, a apresentação do problema de pesquisa. E aí a gente vai montar a justificativa agora. Então, toda questão não resolvida e objeto, é objeto de discussão em qualquer domínio de conhecimento. Então, ó, não precisa ser original. O que é que precisa na pesquisa efetivamente? Você deve ser reformulado como uma pergunta, e essa pergunta não pode ser dicotômica, lembram? Quem não lembra, é uma pergunta que ela não pode ser terminativa. Ou seja, vamos falar sobre câncer bucal. Câncer bucal mata. Isso já é terminativo. Então, assim, qual seria a pergunta que não seja dicotômica? A pergunta é, até que ponto o câncer bucal pode causar morte do paciente? Então, tornar uma resposta uma pergunta dicotômica uma pergunta não dicotômica. Deve ser viável, obviamente, ninguém vai dizer assim, qual é a cura do câncer a partir de um medicamento experimental. Como o presidente aí desse cara falando que cloroquina cura a doença do coronavírus. Só ele acha isso, nenhum médico acha, mas ele acha que sim. O problema formulado de forma ampla pode se tornar viável para a realização da pesquisa. Deve ser claro, deve ser muito objetivo. Eu quero isso. Tá? Deve apresentar as referências que vocês já vão separar. Ou seja, escolher o assunto, vai atrás da literatura, lê e aí monta a pergunta de pesquisa. Deve conduzir uma pesquisa, deve ser factível, ou seja, possível de se alcançar. Deve ser ético, ou seja, ele não pode ser uma coisa de perguntar. Já pensou você fazer um questionário e perguntar a uma pessoa que tem câncer bucal, você acha que vai morrer? Então, assim, não pode ser nem ético, tem que ser ético e não evasivo. Invasivo. Então, a formulação do problema, ela tem que fazer o seguinte. O que ela precisa ter dentro do seu subjetivo? Você tem que saber como são as coisas, ou seja, você quer saber como são as coisas. Você
As causas, querer saber quais são as causas, são possíveis perguntas, quais as causas do câncer bucal, quais são as origens, quais são as pessoas com predisposição, enfim. Consequências. Isso é um exemplo para como você vai formular a sua pergunta de pesquisa. Alguns exemplos. Qual a composição da atmosfera de Vênus? Essa aí, inclusive, nem factível né? Quais as causas da enxaqueca? Olha só, qual a causa da enxaqueca? É uma pergunta de pesquisa. Qual a origem do homem americano? Enfim, tem vários exemplos para vocês entenderem aqui. É um problema que tem que ser original? Não necessariamente precisa ser original. Ele pode ser, no caso de você pode simplesmente replicar. Digamos, você fizeram uma leitura de um artigo, acharam o artigo fantástico, e aí você pode replicar aquele artigo, só que não vai usar outra abordagem. Outros autores já resolvem o problema. Ele tem que ser relevante, e ele tem que, não necessariamente agora ele precisa trazer algum resultado, mas ele precisa ter um norte de resultado. Ele precisa ter a ver com vocês. Por isso que eu disse, eu não quero discutir, porque assim, não vai caber muito para vocês, porque eu trabalho com um curso de Direito, e tem alguns alunos que querem falar uma discussão sobre religiosidade, o direito da religiosidade, quer discutir homossexualismo, a pessoa sendo evangélica, e discutir o direito do homossexual. Aí existem direitos aí, mas só que a pessoa não quer discutir isso porque é evangélico, aí tem um conflito de interesse, mas não vai caber para vocês, acredito que não. E aí, principalmente, assim, eu vou ter tempo suficiente para essa investigação, então tem que ser mais direto, mais objetivo. E aí, quando vocês montarem a problemática, eu vou saber se vocês conseguem ou não terminar em tempo hábil. Entenderam como é que formula a pergunta, gente? Sim. Então, a primeira atividade de vocês vão, depois que acabar a aula aqui, vocês vão conversar entre vocês e discutir e escolher qual é esse tema. Qual é essa área que vocês vão discutir. Veja a sequência. A partir do momento que vocês vão conversar entre vocês, estabelecer se é vocês realmente que vão... Esses grupos que vão ficar mesmo, depois vocês se resolvem, vocês vão atrás do assunto. Depois que discutirem um assunto, vocês vão atrás da literatura. Aí vão atrás da internet. Depois eu vou dar para vocês alguns sites para vocês buscarem. Até aí tudo certo? Até aí tudo bem? Tudo ok. Tá certo. Beleza. Tá certo, professor, tudo bem. Então vamos lá, só para a gente fechar. Sueli, o teu grupo, todo mundo entendeu? Entendi. Vitório? Sim, professor. Rafaela? Sim. Professor, vai trocar, viu? Não vai ser mais Rafaela, não, vai ser Luete. Vai ser quem? Vai ser Luete que vai falar comigo, né? Isso. Tá, ok. Margarida, tu tá aí, é a única que está aí. Margarida? Apareceu que Margarida saiu, professor. Foi? Apareceu agora, agora. Margarida, tá me ouvindo? Professor, acho que ela saiu. Já apareceu aqui, Margarida saiu da reunião. Foi, deixa eu olhar aqui no grupo geral. E não tem ninguém do grupo dela aqui. Não tem não, depois eu falo com ela, não sabe, tá mais não, tá beleza. Então, até então, vocês têm esses 3 grupos. Pronto. Como é que se formula? Veja, o assunto, eu dei um exemplo esse meu slide que eu dou aula em qualquer curso. Então, imagina, eu sou mestre em administração rural. Então, o assunto é administração rural. Qual o tema? A evolução tecnológica da pecuária leiteira. Veja, eu quero falar sobre isso. Tá? Então, eu fiz uma pergunta. Qual a influência da tecnologia na competitividade da pequena empresa rural? Perceberam a sequência? Aquela que a gente aprendeu a fazer? Sim. Aí, outro. O assunto é meio ambiente, geral. O uso dos recursos hídricos. A pergunta, quais as implicações da má utilização da distribuição da água? E aí vai.
Ensino de história. Quem é que gosta de história aí? Tem uma. Como é que é o nome? Como é que é, rapaz? Aquela. Não estou procurando o nome dela. Rayane, eu acho. É Rayane, né, que gosta de história. Cabelo verde, é cabelo azul. Não, professor, cabelo azul é Camila. Aí o tema é livro didático de história. Qual a ênfase dada na distribuição de conteúdo de ensino de história? Ou seja, aqui tem alguns exemplos para vocês seguirem mais ou menos a linha. Então é isso, é assim que vocês vão escolher o problema de pesquisa. Perceberam das perguntas? Essa aí é a primeira parte, tá bom? No caso, isso é o que a gente vai fazer durante essa Não, semana calma. para a próxima aula. A primeira parte é isso aí que a gente vai fazer. Não é só isso, essa é uma das partes da primeira parte. Você pode voltar, professor? Primeira parte. Oi? Eu tirei fotos. Você podia voltar? Tu tirou a... Eu vou postar isso para vocês lá no Room. Esse slide. Ah, tá certo. Tá bom? Entendido, né? Tá certo, professor. Tá certo. Elaborando um problema de pesquisa. Aqui. Qual é a sequência? Lembra que eu disse? Revisão histórica. Vocês vão lá. Já que vocês escolheram sobre a cárie oculta, quando a gente diz uma revisão histórica, eu vou falar o que é cárie, como é que surgiu a cárie, a partir de quê? Que é uma bactéria, papapá, né? Você pode fazer uma comparações entre a cárie normal e a cárie oculta. Você pode pegar... O que são dados secundários? São os dados que você vai coletar nos artigos que você vai ler. Você pode pegar uma tabela, um gráfico, pode pegar um quadro que ele colocou e fazer sua interpretação. Pegar exemplos, pegar depoimento. No caso de depoimento, se a gente tivesse acesso a sair. Como a gente vai ficar em casa, a gente não vai fazer isso. E informações de fontes variadas. Então, é assim que a gente começa a pensar o problema de pesquisa. E aí, gente, para a gente finalizar a primeira parte, é assim. Problemática. Aí, lembra da pergunta de pesquisa? A pergunta de pesquisa. Quando vocês elaborarem a pergunta de pesquisa, vocês, depois da pergunta de pesquisa, vocês vão criar um texto que tenha esses elementos aí, deste slide. Entendido? Enfim, criar um texto. 2 parágrafos, mais ou menos. Cada parágrafo, mais ou menos, com, 5 linhas. Olha a sequência. O grupo se reúne, define o assunto. Certo? Definiu o assunto, vai procurar leitura. Procurou leitura, se reúne e vão conversar sobre a pergunta de pesquisa. Elaborou a pergunta de pesquisa, colocou a pergunta de pesquisa. Fez a primeira parte da atividade de Omar. Qual é a segunda parte da atividade de Omar? Depois da pergunta, criar um texto que use esses elementos que aí estão, e esse texto, ele tem que justificar não, a palavra não seria justificar porque eu vou falar de justificativa. Ele tem que dar sentido à pergunta de pesquisa. Vou dar um exemplo para você. Quais as causas da enxaqueca seria a pergunta? Estão ouvindo o exemplo? Ninguém está com problema de áudio aí, não, né? Então, vamos lá. Aí, a pergunta de pesquisa é: quais as causas da enxaqueca? Essa é a pergunta. Então, fazendo minha leitura, eu percebi. Veja como eu começaria o texto. A enxaqueca é um mal mundial. Cerca de... Aí eu já procurei dados. 80% da população mundial tem ou já teve algum tipo de enxaqueca. A enxaqueca normalmente é acometida, na sua maioria, por mulheres, por diversos fatores. Os mais citados da pesquisa são a TPM. Veja como eu fiz um texto que justificou a ideia das causas da enxaqueca. Então, vocês vão contextualizar um texto, 2 parágrafos, mais ou menos com 4, 5 linhas cada um, que dê sentido à pergunta que você elaboraram. Vocês fizeram a problemática. Entendido isso? Todo mundo entendeu?
Sim, professor, deu para entender. Pelo menos um de cada um, mas eu vou conseguir entender. Então, vocês fizeram. Aí o nome disso é problemática. É o tópico problemática. Ele é a pergunta com o texto. Entendido? Próximo tópico. Justificativa. O que é justificativa? Como o próprio nome diz, é aquilo que justifica alguma coisa. Então, em tese, a justificativa vai ser um texto também, e aí quanto melhor, quanto mais contextualizado o texto, melhor. Um texto que justifique a existência do seu tema. O seu tema em si, ele tem que ser... Você tem que passar para o leitor que aquele tema ele tem relevância, tem uma aplicabilidade coerente de uma forma textual. E aí você pode usar diversos fatores. Inclusive aquele texto lá atrás lá. Olha lá. Por que se deseja fazer essa pesquisa? Então, a pesquisa, esse trabalho justifica, uma vez que a cárie oculta é um mal que acomete a muitas pessoas que nem sabem que tem, então é necessário se esclarecer, tal. É na justificativa que o pesquisador deve apresentar. Veja que botaram errado, onde vocês acharam. Justificativo o estado da arte. Ou seja, o ponto no qual se encontram as pesquisas científicas. Você tem que trazer para o texto justificativa algo o que as pessoas dizem lá fora. O que o seu texto diz? O autor fulano de tal diz que a cárie oculta ele acomete 3 a cada 10 pessoas, enfim. Vai trazer muitos dados assim. O que deve incluir dentro da justificativa? Como foi escolhido? Por que foi escolhido? Por que esse tema foi escolhido? Qual a relevância dele? Quais são as razões para esse estudo? Quais os motivos que essa pesquisa ela é importante e as suas contribuições na teoria, no prático, enfim, de um modo geral. Mostrar que essa sua pesquisa é viável. Ou seja, é um texto, também um texto de 2, 3, mais parágrafo possível, mas no máximo, acho que 3 é um tamanho ideal, ainda mais que a pessoa tem 4 pessoas na sala, no grupo, eu acho que o texto, quanto mais, melhor. Quanto mais texto, o que é que tem que ter nesse texto da justificativa? Todas as informações que façam com que o seu tema, que você escolheu lá no começo, ele é importante para o leitor. Que é importante, me convença que aquilo ali é o melhor tema do mundo. É ali que eu quero. Isso com dados, quando ele diz estado da arte, ele está dizendo, o texto está dizendo que você vai usar quando a gente fala estado da arte, ele está falando dos textos lidos por vocês. Vocês leram obras e vão usar ela. Vocês vão entrar na cabeça todas aquelas explicações. Talvez eu acho que a palavra seria explicações. Entendido o que é justificativa, gente? Então, o trabalho na próxima semana é basicamente esse. E aí, o que é que eu vou inserir para vocês na próxima semana? Não vou falar sobre, vou deixar só essa primeira parte, que vocês têm muita coisa para fazer. Então, a primeira parte é essa, tá? A problemática e a justificativa. Então, a próxima semana, eu quero que vocês já me tragam pronta essa problemática e essa justificativa. Entendido? Pronto, que eu falo, é digitada, professor? Digitado. Aí é para mandar para o senhor ou não? É para mandar para poder corrigir. Então, vocês têm até a semana que vem para me mandar corrigido. Por quê? Eu não vou corrigir no dia da aula que vem. Eu já vou passar outra coisa para incluir. Então, até o dia da aula eu tenho que ter lido de todo mundo. Na verdade, eu vou ler 4. Até segunda-feira, mais ou menos. Então, quanto mais antes mandar, melhor, né? Quanto mais antes, melhor. Porque aí eu já corrijo e devolvo para vocês. Ô, professor, no caso, já que a gente vai fazer em grupo, é um só para o grupo, mas todo mundo tem que ajudar nesse trabalho, né? É isso. É um só para o grupo e todo mundo tem que fazer. Agora, eu digo uma coisa para vocês. Se eu perceber de alguma forma que alguma pessoa não está contribuindo, eu mesmo tiro do grupo e vai ficar sem nota. Certo, ok. Entendido, grupo? Grupos.
Sim. Ô, gente. Sim, prof. Oi. Sim, entendi. Alguma dúvida, alguma pergunta? Finalizando a aula de hoje, o que, é que a gente tem? Tem atividade valendo até 3 pontos para compor a nota da prova. Pega até hoje, não é isso? Até hoje. Sim. O grupo, a divisão do grupo de vocês, aí vocês vão conversar, quiser falar comigo, você fala comigo no privado, mas falar comigo no privado vai ser ou Suedne, ou Vitória, ou Luete, e no grupo de lá, alguém pode passar essas informações para ou Margarida, ou Professor, Ivanildo. é Vitório, viu? Não é Vitória, não. Vitório, eu falei Vitório. Eu não conheço Vitório, esse pequenininho aí que me aperrei que só. Né, Vitório? Viu? Então, eu vou botar esse slide no grupo. Vou botar esse slide no grupo. E agora, eu quero saber se tudo... deixa eu ver. Eu vou dar para vocês até 20 minutos, porque vocês vão pegar ônibus para ir para casa, né? Vocês querem sair aí de 4 horas da tarde, essa coisa toda, né? Lembra disso? Todo mundo quer largar cedo. É verdade, professor. O busão não vai... Com certeza. Eu quero que vocês me digam se tem dúvida, qualquer coisa que vocês querem me perguntar ou falar. Vamos falar até pelo menos até 3h30 ou antes de 3h30. Vamos lá. Aliás, 3h30, 4h30. 4 horas. Professor, esse artigo vai precisar da parte traduzida, tipo, em outra língua? Agora não, uma coisa de cada vez. Ah, tá bom. Professor, isso que o senhor falou de 20 minutos e tal, se tiver alguma dúvida, dizer até 20 minutos. Ah, entendi. Não. Eu quero ouvir, eu vou usar esse tempo para ouvir de vocês se vocês têm algum problema. É o momento da gente conversar sobre. Pronto, alguma dúvida sobre as questões da prova, sobre as aulas, sobre os grupos. Aí, a aula da gente está rolando. Professor, esse trabalho para a gente começar a fazer. Oi, fale. Aí, esse trabalho é para a gente começar a fazer. Aí a gente vai escolher o tema, aí vai fazer a pergunta que você estava dizendo, até no caso a justificativa, né? Não é para fazer mais do que isso. Para me entregar. Aí vamos determinar que segunda-feira vocês me mandam. Pronto, segunda-feira todo mundo me entrega. Eu vou receber 4 projetos. Ou, no mínimo 4, né? Deixa eu perguntar. O grupo 1 vai ser ele mesmo? Vai ser todo mundo junto? Sim. Grupo 2, Vitória, vai ser todo junto? Sim. Vai. O grupo de Lauete, vai ficar todo mundo junto? Sim. Luete, homem. Luete, desculpe. Agora, eu quero saber o seguinte: se alguém pode fazer um favor para mim. Quem é representante de sala? Ai, meu Deus, já sei quem é. Eu. Valdo Eduardo. É Vitória, Eduardo. Eu pensei que era Camille, meu Deus. Não. É tu e Eduardo. Sou eu. Eduardo é o Você tem como falar com Margarida, Ivanise, Gemima e Luana? Tem. Pronto. Fale para elas, explique direitinho, e que se você não souber explicar com todos os detalhes, manda elas entrarem em contato comigo, diga que elas são oficialmente um grupo, esses 4 são um grupo, ou mais os 3 que estão faltando, eu vou entrar em contato. Aliás, se você conseguir entrar em contato com Luiz Eduardo e Ingrid também, porque só a Aline que eu tenho acesso até agora, né? Então, depois você me diz alguma coisa, Eduardo. Quem é Gemima, Margarida, mais quem? Ivanise. Margarida, Ivanise, Gemima e Luana. Beleza. E aí tem a outra Ingrid e o Luiz Eduardo. Mas eles estão no grupo. Margarida está no grupo. Luana está no grupo. Professor, você poderia falar com eles no grupo, porque aí o senhor explicaria bem direitinho. Eles estão aqui na sala. Eles estão aqui na sala do grupo. Não estão, não. Tá. Margarida está aqui. Margarida não está. Tá, não? Margarida entrou. Ela entrou, professor. Margarida, você está me ouvindo, Margarida? O professor, o certo é para o senhor criar um grupo no WhatsApp. Ou mandar alguém. Não faça isso comigo, não. É muito grupo que eu tenho, Vitória. Me Ou aperrei, então, não. professor, o senhor mandava uma mensagem no grupo dos professores, que todos estão lá.
Aí todo mundo já via logo a Eu mensagem. vou fazer isso, não se preocupe não. Mas mesmo assim eu gostaria que... não preciso fazer nada, deixa que eu faço. Ok. Agora eu quero saber o seguinte, se esses outros 3 estão no grupo. Eu não vi essa Aline. A Aline fala comigo depois. Ingrid, Lawane, eu vou procurar. Mais alguma coisa? Alguém está falando comigo, só que eu não estou ouvindo. Eu acho que é Margarida, não conseguiu falar comigo. Pronto, então, mais alguma coisa, gente? Não, professor. Aula dada. Professor, no Oi. caso é para o grupo inteiro ler 3 artigos ou para cada integrante ler 3? Cada integrante do grupo lê 3 materiais. Nada impede que seja igual. Alguns sejam verdade. iguais entre si. Pode ler igual, mas cada um tem que ler também, né? Ler. Isso aí é. Agora, o Ok, que vai terminar acontecendo, o que eu não quero, é que todos os 4 leiam o mesmo artigo. Não quero. Vamos estabelecer que pelo menos um pode ser igual. Tá certo. Tá? Um pode ser igual, o resto é diferente. Combinado então assim? Gente, não precisa ler o artigo inteiro. Leia na maioria a introdução do trabalho. A introdução do trabalho. Onde a gente pode encontrar esses artigos? Tem algum site, algo Sim, do tipo? vamos lá. Vocês podem vir procurar no Cielo, SCIELO, Cielo. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso com você, porque... Deixa eu ver aqui. Não sei se eu consigo fazer o que eu estou com... Mas eu vou imediatamente contar a Isaura, que eu apaixonado dela. Café Deus, São Paulo. Estão vendo um Word em branco aí? Não. Eu tô vendo um Word branco. Eu também. Pronto. Cielo.com. Você pode procurar no Google acadêmico.com. É um Google específico. Deixa eu botar a letra maior, porque também está pequeno demais. Google Acadêmico. Tá? Vocês podem PubMed, não sei se é .com. É um site aqui só para a área de saúde. E, por último, eu quero que vocês procurem uma atividade para vocês conversarem entre vocês. Escolham um professor para orientar o grupo. Menos o senhor, né? Eu sou da área. Esse professor terá que ser da área. Não pode todos ficarem com um único professor. Professor, no caso, tem que ser da área da pesquisa ou da área de metodologia? A área da pesquisa que vocês vão fazer. Por exemplo, você quer No caso estudar do sobre... assunto, né? sobre o assunto. Vocês querem estudar sobre cárie oculta. Então, eu vou atrás de alguém de algum dentista. Cara, vai atrás de Rogéria, vai atrás de, sei lá, Flávia. Aí não, eu quero falar sobre genética, a questão da criação. Vai atrás de Luana. Aí eu quero falar sobre, enfim. Eu vou atrás do professor da área. Entendido? E aqui, ó, Cielo, esse aqui é o que mais tem. Google Acadêmico, é fantástico o PubMed. Esses 3, ó, vocês vão lá no Google, eu vou até abrir para vocês verem como é que eu vou até ser mais incisivo. Parar aqui a apresentação. Eu vou até fazer uma coisa melhor para vocês. Ver como é que a gente vai fazer. É porque agora eu me empolguei. Vocês estão vendo aqui agora o quê? Estão vendo aqui? Google.
Pronto, veja só. Google Acadêmico. Olha aqui, ó. Google Acadêmico. Aqui eu posso colocar cárie oculta. Ponto e vírgula. Aqui, quando eu boto aqui, ó, ele já vai aparecer. Olha só os artigos. Ele já vem em PDF. Ele já vem com tudo isso aqui. Uma revisão atual. Eu vou baixar aqui, ó. Se eu clicar aqui, eu vou baixar o artigo. Tá vendo? Vocês estão conseguindo ver? Quando tem dizendo PDF, é porque o artigo está lá. Quando está dizendo isso aqui, às vezes é um site que tem isso. Quando está dizendo aqui citação, porque ele foi citado em outro artigo. E aí ele tem lá vários. Entendido isso? Outro. Entendido. Cielo. Tá vendo como é que é Cielo? Ciência, elo da ciência. Cliquei aqui, ó, .org. Eu botei errado. Cielo.org. Tá aqui, ó. Cárie oculta. Aqui, ó. Tá em inglês, eu posso selecionar em algum lugar aqui que eu não vou ficar procurando. Eu procuro só em português aqui. Só português. Só no Brasil, idiomas. Não quero só em português. Artigos aqui, 2006. Tá vendo aqui? Coleções. É só aqui. Você vai selecionando aqui e aí pergunta aqui. Ele vai direto. Resumos, periódicos. É bom periódico. Todos os índices. Aí eu vou buscar. Aí ele vai atrás dos artigos. Só teve um sobre cárie oculta aqui, ó. E ele está em inglês, mas ele tem a versão em inglês, em português também. Outro que vocês podem usar, PubMed. Aqui, ó, Home PubMed. Esse é que tem inglês. O ruim é isso, ele só tem mais inglês. Tá vendo aqui? Só mais inglês. Não sei nem se ele aparece, mas eu acho que ele aparece sim. Daí não apareceu porque ele só vai atrás em inglês, tá vendo? O que mais que a gente pode usar? Bom, basicamente esse está bom. Ah, vocês podem colocar assim, ó. Revistas e odontologia. Quando vocês botam revista de odontologia, gente, vocês vão ver aqui, ó. Revista Odonto, Revista de Odontologia, Revista Brasileira de Odontologia, Unicesumar. Isso tudo tem artigo pra caramba dentro. Aí vocês vão ter que garimpar. E por último, vocês entram nas universidades federais. Universidades Federal de Odontologia. Aí ele vai dar uma lista aqui, ó, as universidades federais que têm odontologia. Aí você entra nas universidades. Vou pegar aqui na... que ele deu uma lista. Vamos entrar na... Vamos entrar na federal para vocês verem o que eu quero. Entra na Universidade Federal de Pernambuco. Professor, sobre os professores que o senhor já tinha falado, mas voltando nesse assunto de novo, tem que chamar um só ou eu posso chamar mais de um, dependendo do que eu for abordar no Não, é trabalho? bom ficar um só. É bom ficar um só. Ah, ok. Até mesmo que o artigo só pode ter até 5 autores. Aí, com o orientador, faz 5, entendeu? Bom, gente, não está conseguindo entrar na Universidade Federal, o que acontece? A Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, ela tem um departamento de odontologia. No departamento de odontologia da Federal, existe uma coisa chamada programa de pós-graduação ou de graduação. Aí tem dizendo assim, ó, monografias, deixa eu ver aqui. Deixa eu entrar aqui.
Vou entrar no curso de pós-graduação. Entra no curso de pós-graduação dos cursos da Universidade Federais, aí vai lá em odontologia. Aqui na Federal é fácil porque está em ordem alfabética. Odontologia. Que é o PPG Odonto. Dentro do site, se você olhar direitinho aqui, tem aqui, ó, produção científica, tá vendo? Vocês estão conseguindo ver aqui? Produção científica. Quando você clica aqui, gente, veja o que vai acontecer. Vai aparecer várias dissertações e vários teses de doutorado e alguns artigos científicos. Ó, tem dissertações, tem 170 dissertações e 63 teses de doutorado de odontologia. É só olhar e ver o que vocês estão interessados. Entendido isso? Ok, gente? Então, Cielo, PubMed, Google Acadêmico. Ok, meu povo. Podemos ir embora. Ok, professor, podemos sim. Vou ficar aqui que vou encerrar a gravação. Agora eu vou para casa, graças a Deus. Estava onde, menina? Não, professor, é brincadeira.